favor, curtir e assistir esse filme com a Belzinha. Pacotes da Bel vai disponibilizar um link aqui na descrição com o REC completo. Beijinhos, viu? Vamos falar sobre o filme, vamos falar. Sim, eu sempre senti isso sobre ela. Que eu queria muito, sei lá, ver o... eu queria muito que ela só tivesse contado, sabe, o depois, queria ouvir dela, entendeu? Por mais que ela tenha gravado coisas, tenha concedido entrevistas, até uma entrevista muito polêmica, né, que ela concedeu na época que ela saiu e tal, que ela tava pra sair, na época que tava acabando o casamento dela também. E sei lá, ela tinha muita coragem, sabe? Tinha muita coragem mesmo. Mas fica muito aquele gostinho de, puta, como eu queria ver o depois, sabe? Como eu queria ver o depois. Eu também gostei disso. Assim, olha, eu gostei muito da ótica que o filme trouxe. Ele trouxe um filme com o intuito de celebrar a Diana, celebrar quem ela foi e as coisas que ela fez, mas não necessariamente de uma forma que mostrasse essas coisas, e sim que mostrasse ela. Porque o filme tem o quê? 1h e pouca? Quase 2 horas? Não sei. Tem 1h50 o filme. Então é 1h50 que fica o filme inteiro mostrando como a gente pode conhecer a Diana para além do que a gente já conhece. Porque a gente pensa na Diana, a gente pensa, tá, a princesa que morreu, a princesa que deu polêmica que teve polêmica sobre ela e que, ela morreu ou mataram, não sei o quê. Sempre fica isso associado, entendeu? Sempre fica associado à morte, a parte dela, da vida dela. E, tipo assim, a vida dela foi muito incrível, assim. Foi incrível desde o início, a vida dela, sabe? Eu achei muito legal terem mostrado também um pouco ali dela ficar angustiada com isso, de não ter mais uma memória que ela tinha antes, sabe? De quem ela era antes de tudo isso acontecer. A fotografia do filme é maravilhosa, a cinematografia do filme é maravilhosa. Eu gostei bastante disso. Tem muita coisa que, acredito eu, que tenha sido mesmo usado pra gente ser mais imersivo na história, entendeu? Porque ele continua falando dela. Eu gostei muito da relação que fez com a Ana Bolena, muito, muito foda, tá? E realmente foi o Pedro Pettigrew que levou o livro lá, só que ele não levou o livro lá como uma forma de, pra tentar ajudar ela. Eu não interpretei assim. Interpretei como uma ameaça, que no fim acabou ajudando ela, sabe? Porque, mano, eu acho muito difícil ele ter levado um livro lá onde a Ana Bolena, que é uma das mulheres que foi decapitada pelo rei, ser um livro onde ele tenta ajudar ela, ainda mais aquele velho que só falou bosta o resto do filme, sabe? Falou um monte de merda, inclusive pra ela. E ficava vigiando e punindo. Então, eu acho que a intenção dele foi realmente deixar ela fora dos trilhos, sabe? Fora dos eixos e tal, aquele velho. E ele simplesmente meio que acabou agraciando, tipo, presenteando ela. Porque pra ela, saber sobre a história da Ana Bolena, saber cada vez mais ali os momentos onde ela tinha aqueles lapsos em que via a Ana Bolena atrás dela, ou ajudando ela, aconselhando, é uma coisa muito comum quando as pessoas estão em situações desesperadoras. Elas fazem projeções e imaginam coisas e situações na cabeça delas que tirem elas daquela realidade. É muito comum mesmo. Um exemplo muito que eu consigo pensar agora, é muito claro, é de pessoas que sobreviveram a campos de concentração e que, quando perguntadas o que elas, sei lá, faziam, como que elas lidavam com aquela angústia, com aquele desespero que elas viam sempre, elas sempre falavam uma coisa, sempre um fator em comum. Óbvio que cada um é singular, né? Então cada um tem sua forma de lidar, mas as pessoas que são sobreviventes sempre falam que elas sobreviveram porque elas se imaginavam o tempo inteiro no depois ali, em outros cenários, em outros momentos. Um dos sobreviventes que deu entrevistas, já várias entrevistas, ainda fala que nos momentos que eu mais sentia fome, o que ele falou, né? Os momentos que eu mais sentia fome eram os momentos que eu imaginava um bolo enorme e eu comendo esse bolo enorme e eu conseguia sentir o gosto do bolo, sabe? Ele falava muito isso nas entrevistas dele e sempre ficou comigo isso, porque é uma forma de escape muito efetiva para essas pessoas que estão em situações onde elas não conseguem ter controle sobre as coisas e a única forma que elas têm para recorrer a alguma coisa é assim. Tem gente que vive isso numa intensidade muito grande, tem gente que vive isso em intensidades mais baixas, né, que não é um caso de um campo de concentração, óbvio.
Mas sobreviventes, ô Vivian. Mas são escapes que a nossa cabeça faz a gente ter pra lidar com situações que nós não temos controle e que nós não podemos fugir delas de alguma forma, vamos dizer assim. Comentaria sobre o William puxando o pai supostamente traindo a esposa também. Mano, vamos lá, uma coisa. A Diana realmente era muito próxima dos filhos. Muito, 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 muito próxima dos filhos mesmo. Porque ela nunca deixou de falar sobre isso. Os filhos já falaram sobre isso também, né? Algumas vezes, não tanto, mas algumas vezes. O William é o único filho dela que eu não, sei lá, eu não pesquiso sobre, eu cago pra existência dele, sabe? Eu acho que acabou, tipo, puxando ela. O Harry puxou muito mais ela, não só em questão de, sei lá, não tô falando de estética, mas tô falando do jeito mesmo, a forma com que ele lida com algumas causas, a forma como que ele continua lidando com algumas causas que eram importantes pra Diana e também são importantes pra ele, e ele continua tentando manter um legado. Não tô falando que ele é, nossa, a melhor pessoa do mundo, etc. Eu acho que eu nunca falaria isso de ninguém da monarquia, nem da Diana, inclusive. Mas, falando aqui de modo bem bruto, era isso que acontecia, sabe? É isso que acontece ainda. Não li o livro dele e tô... não sei se eu vou ler, na real. Eu compartilhei aquela parte lá, até no meu Twitter, dele falando da descrição da piroca dele, pô. Da piroca com frio dele. Enfim, eu gostei muito de como é um filme silencioso, que realmente não precisa de diálogos pra exemplificar certas situações, tipo aquela cena ali no começo do jantar e ela comendo as pérolas. Isso mostra como a atuação tá boa, porque muita coisa acontecer em silêncio é pra pouco. Sim, eu gosto muito de filme assim, e eu gosto muito de filmes onde as coisas não são explícitas, sabe? Eu gosto muito da subjetividade no cinema, gosto muito. Apesar de eu gostar de um bom filmão de trash, terror, mesmo, eu gosto mais, assim, óbvio, de filmes onde a subjetividade canta, basicamente. E esse é um filme, assim, né? Esse é um bom exemplo, porque além de ser muito subjetivo em alguns momentos, mesmo quando ele é um filme bem mais objetivo e bem mais explícito no que ele quer mostrar, ele continua tendo uma subjetividade, uma sutileza. E eu tô dizendo até da parte do colar, entendeu? Que eles quiseram mostrar mesmo que ela já tava perdendo completamente a vontade de querer agradar aquele ambiente que ela tava. Então, é muito difícil, ainda mais recontar uma história que já foi... É isso que a Nádia falou. Contar uma história que já foi contada infinitas vezes. A história da Princesa Diana já foi contada de maneira equivocada, de maneira correta, de uma maneira explícita, de uma maneira sensacionalista, de uma maneira onde torna ela a maior maluca do mundo, de uma maneira onde torna ela a maior santa do mundo, de uma forma onde torna a família real assassina desde o início, de outra forma onde torna a família real uma família que não tinha ideia do que ia acontecer com ela. De todos os jeitos possíveis já falaram sobre a história dela. Entendeu? Então, a forma com que esse filme escolheu falar, que foi nessa sutileza, que foi mais assim na singularidade dela, de quem ela era antes de ser a Princesa Diana, de ela tentar resgatar as memórias, eu gostei bastante. É um filme que eu não sei o que eu tava esperando, eu só esperava que ele não fosse desrespeitoso, e ele não é de forma alguma, sabe? É bem difícil você fazer um filme sobre uma figura que realmente existiu, e, vamos dizer assim, usar elementos fictícios sem desrespeitar essa figura, tá? Ou sem desrespeitar ninguém, não necessariamente a figura. É difícil fazer isso, por incrível que pareça. Tanto em qualquer obra, não tô só falando de filme nem nada, tô falando de qualquer obra, até literária, sabe? E esse filme eu achei que fez isso, eu achei ele bem respeitoso, eu achei ele muito bom, gostei bastante. A Kristen Stewart tá muito boa no filme, tá muito boa. Teve uma cena só que eu achei meio, sei lá, assim, em termos de atuação, que foi a cena onde ela começa a chorar com o vestido na mão e tal, e ela tava sentada. Só que eu acredito que foi... Eu acho que foi, na verdade, por conta do áudio. Parecia que o áudio tava meio atrasado pra mim, do próprio choro dela. E aí eu fiquei meio... assim, sabe? Mas eu achei muito bom o filme num todo.
Eu achei ela muito boa, muito, muito boa mesmo. Ela é uma atriz que evoluiu muito e é muito bom porque ela é uma atriz que começou novinha já, então dá pra gente ver essa evolução, sabe? Eu fico muito indignada, não gosto. Eu não sou a maior fã de Crepúsculo do mundo, tá? Eu não acho o filme bom, por exemplo, mas eu fico muito indignada quando resumem ela a Crepúsculo. Eu sempre fiquei, desde nova, e eu fico até hoje, porque ela é uma atriz que não começou em Crepúsculo e nem terminou em Crepúsculo. Então, é ridículo, tá? Se você é uma pessoa dessas aí que fica falando, resumindo a atuação dela, falando que ela não tem expressão, etc. Você já leu Crepúsculo? A Bella é exatamente como ela faz. A Bella não tem expressão nenhuma. A Bella é totalmente picolé de chuchu também. Todo mundo sabe que o auge da carreira dela foi em Zathura. É isso. Cara, deixa eu procurar como que é o nome daquele filme do banco, que ela rouba o banco, que eu brincava disso com a Vinícia quando a gente era criança. Mano, o filme é ruim, tá? Não vão achando que é um filme bom, não. O filme é ruim, mas eu amo. Catch That Kids é o nome do filme. Pegue aquela criança. Como que é a tradução desse filme? Como que ficou em português? Deixa eu ver. Apanhe... Não, isso aqui é... Apanhe essa garota. Isso aqui é português de Portugal, pô. Ninguém segura essas crianças. Tá? É o nome do filme. É real esse nome. De 2003. Ninguém que segura essas crianças. Mas é um filme ruim, bom ou ruim, ruim? Não, ele é ruim, bom. Eu gosto. É tipo um 12 é demais pra mim. Entendeu? Ele é um 12 é demais. O 12 é demais é um filme ruim. Mas pra mim, ele é 5 estrelas, tá? Ele é 5 estrelas. Ninguém fala de 12 é demais na minha frente. Ninguém fala mal. Eu juro a ti, tá? Eu juro a ti.